Declaro aberta mais esta sessão ordinária da nona turma e dou as boas-vindas ao doutor Alexandre, nosso colega estimado e que tem colaborado muito com os trabalhos da nona turma. É uma honra tê-lo aqui, uma alegria. E passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos. Informo as partes que o doutor Alexandre está substituindo no gabinete do Dr. João Bosco. Daí a presença dele, que tanto nos alegra na sessão de hoje e nas que, porventura, serão realizadas ainda neste mês. Porventura não, certamente. Sim. Na sessão dos processos físicos, designada para as 8h30, não há registro de advogado presente para sustentar. Sim. E nem tampouco divergências apontadas no sistema. São 4 processos. São apenas 4 processos e mais os EDs. Eu não vi nenhuma divergência, como antecipou o senhor secretário. Portanto, não havendo nenhuma objeção, eu os declaro julgados na forma registrada no sistema. Como já são 8h44, podemos iniciar a sessão do PJE, que está marcada para 8h40, e o senhor secretário para o pregão. Sim. Inicia-se pela sessão de 8h40, de relatoria do Dr. Ricardo Antônio Moale. Observando os advogados inscritos e presentes, o primeiro processo é o 47 da pauta, é o AP número 11.173/71/2017. O agravante é Leonardo Alves da Silva e também agrava Rosângela Fátima Matos Coelho. Os agravados são os mesmos. E está inscrito para a sustentação oral o Dr. João Lucas Cavalcante Lembe, pelo agravante Leonardo, 47. É um agravo de bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Trata-se de um agravo de petição do exequente e a primeira questão que ele traz aos autos diz respeito à ilegitimidade da executada para discutir questão relacionada ao usufruto do imóvel. Eu estou afastando essa preliminar por entender que a executada, como proprietária do imóvel, tem legitimidade para impugnar a sua penhora. Portanto, eu rejeito. A segunda questão diz respeito à natureza do bem, se seria bem de família, e aí, intrinsecamente, há uma discussão também com relação ao usufruto do bem. A sentença, com base no princípio da boa-fé, reconheceu que o bem penhorado se caracteriza como bem de família, porque nele reside a mãe da executada, que não possui nenhum outro imóvel e se encontra doente. É uma senhora, acho que dona Raimunda, já de idade bastante avançada, que padece de doença grave, me parece que até de aspectos relacionados à não percepção da realidade, coisas dessa natureza. E a juíza entendeu que o bem foi reservado em usufruto, embora sem esse registro, pois cedido aos filhos, inclusive é executada pelos pais no ano de 97, sendo que os cedentes residem no local desde então. Examinando os autos,
eu tive a mesma convicção da juíza de que se trata de um bem de família, residência de um dos cedentes desde a sua aquisição em 1997, pelos pais da embargante, Ranulfo e sua esposa Raimunda, que o cederam aos filhos, inclusive a executada. A senhora Raimunda ainda está no imóvel, tem problema relacionado às faculdades cognitivas, por conta de mal de Alzheimer. Estão nos autos também as certidões que demonstram que a sua mãe não tem outro imóvel. Na linha que a sentença abraçou, e a que eu também incorporo, baseada na jurisprudência do STJ, a prova de que o imóvel penhorado é o único de propriedade do devedor, para que seja reconhecida essa impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados na execução. Na minha visão, o não cumprimento desta formalidade, que é o registro do usufruto, não impede o reconhecimento dos fatos e da qualidade de bem de família, impondo-se, a meu ver, a repulsa ao pedido pretendido que fosse acolhido pela exequente. Por isso, com base na Lei 8.009, eu mantenho a sentença. E aí nós caímos numa segunda questão que foi combatida no agravo. A juíza de ofício, em razão de ela própria reconhecer a impenhorabilidade desse bem, ela mandou que se expedisse à Previdência Social uma ordem de bloqueio mensal de 30% dos proventos da aposentadoria da executada. E eu tenho para mim que essa é uma questão que não permite que se desborde para cima ou adiante do texto legal. O texto legal é muito claro, isso é uma regra básica de interpretação. Quando o texto é de tal magnitude e expressa claramente uma posição dogmática, que é o caso dos proventos de aposentadoria, eu não passo a outras questões, eu não avanço com base em princípios, com base em ilações que não estejam no texto legal. Isso é regra básica de interpretação. Então eu entendo que aqui há uma impenhorabilidade absoluta e eu afasto, portanto, essa ordem, porque mesmo à luz do novo CPC, não há como entender que a aposentadoria pode ser pretendida. Por isso, com todas as vênias, eu proponho que se conheça o agravo de petição, rejeite-se a preliminar arguída e que se negue provimento ao do exequente e se dê provimento ao da executada para afastar a determinação de bloqueio mensal de 30% sobre os seus proventos de aposentadoria, com custo de R$ 44,26 pelo exequente isento. O senhor está com a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, nobres serventuários da Justiça, demais colegas aqui presentes, bom dia a todos. O presente caso foi um acordo que foi feito, um acordo trabalhista, e foi descumprido de imediato pela reclamada. Ela não fez o pagamento do próprio salário do reclamante. Esse processo se tornou uma execução que já se estende por algum tempo. Os reclamados fizeram um trabalho consideravelmente razoável de proteção patrimonial de seus bens. E, desde então, o reclamante vem tentando receber o valor que lhe é devido, que foi acordado, que os reclamados concordaram, e que, por sinal, são pessoas que possuem um patrimônio extenso.
Eles possuem um razoável patrimônio imobiliário. Contudo, boa parte desse patrimônio foi transferido para terceiros. Um dos imóveis que foi penhorado, que é uma razão da parte do imóvel que foi penhorado, esse imóvel ele está em Lagoa Santa, e esse imóvel, a executada e nenhum dos executados residem no imóvel. Eles possuem outro apartamento, eles moram em outro apartamento de aluguel. A questão de alegação de usufruto pela mãe da executada ou dos familiares do executado é algo completamente desrazoado. Primeiramente porque não existe nenhum registro de usufruto. Hoje seria muito simples a gente pegar na situação de executado e colocar nos meus patrimônios, nos meus imóveis familiares. Então, se eu tenho algum imóvel que está sendo executado, que foi penhorado, eu posso colocar lá um familiar e falar que esse imóvel ele é um bem de família. Ora, o próprio executado não mora no imóvel. É a mãe do executado que ela colocou ele lá com o imóvel dela. Está registrado no cartório de imóveis, em nome da executada, um imóvel limpo, sem nenhum gravame. Nos autos existem provas que a própria executada possui outros apartamentos, ela inclusive mora em outro apartamento. E esse imóvel em Lagoa Santa, que é um imóvel limpo, em nome da executada, o que ela fez? Simplesmente colocou um familiar para residir no imóvel e apelou para uma parte emocional, falando que a sua mãe está com Alzheimer, que a sua mãe está com problemas de saúde, mas que ela possui usufruto. Aonde está o usufruto? Relativizar um instituto do Código Civil que existe todo o seu regramento, inclusive por regramento notarial, inclusive por regramento cartorial, e desprezar a existência desse instituto é algo que é praticamente inconcebível para o direito. Existe sim uma situação de que o imóvel ele é do executado, o imóvel do executado, o que ele fez foi colocar um familiar dele para residir no imóvel, sendo que ele mesmo não reside lá. Ou seja, isso não é atingido pela situação de bem familiar. A própria premissa que foi colocada pelo nobre desembargador relator, na qual eu até concordo com a premissa do agravo da executada, com relação à penhorabilidade dos 30% do salário da executada, da aposentadoria da executada, eu concordo com o agravo da executada. Acredito que eu nem apresentei com outras razões. Por quê? Porque eu quero seguir a premissa legal, a premissa do que está em lei. Hoje, a premissa do que está em lei é impenhorável os bens de família, ou seja, um bem único que a executada venha a ter, ou seja, um imóvel que ela reside, que não é o caso. Os vencimentos salariais, os vencimentos de aposentadoria também são impenhoráveis, então eu concordo com o agravo de petição que foi feito pela executada, mas discordo da decisão da juíza Acó por falar que o imóvel não pode ser penhorado, considerando que é um bem de família, sendo que a própria executada não mora no bem. A própria executada possui outros imóveis e não os apresenta nos autos. Ela já foi intimada para apresentar bens para serem executados e ela não o fez. Ela possui essa prerrogativa de apresentar, de dar outros bens em pagamento. Ela não fez, ela se manteve inerte. Ela dificulta o máximo possível essa execução, colocando situações ardias, colocando a própria mãe para residir em um imóvel e falando que ela não possui outros imóveis, sendo que o imóvel está no nome da executada. É algo que foge das premissas que foi colocado na lei. O que é impenhorabilidade e o que não é impenhorabilidade. Por isso eu concordo com o agravo da executada com relação à impenhorabilidade dos vencimentos de aposentadoria dela, mas discordo. O imóvel, com relação ao imóvel, o imóvel dela está limpo, ela não reside no imóvel, e o imóvel não pode ser penhorado, sendo que não existe nenhuma reserva de usufruto, não existe nenhum documento assinado pela mãe ou pela executada, ou por qualquer que seja, por qualquer parte do processo, falando que aquele imóvel possui uma reserva de usufruto para a mãe.
E mesmo assim, mesmo se houvesse uma reserva de usufruto, a jurisprudência do STJ já é muito clara, falando que isso não torna necessariamente o imóvel impenhorável se não houver reserva de usufruto. Esse processo, houve um processo praticamente idêntico a esse, de um outro reclamante, que trabalhou para essa mesma empresa, que possui as mesmas partes, que também teve um acordo, e esse processo que precedeu a esse, inclusive, foi juntado às decisões desse processo no PJE, o desembargador Jorge Berg de Mendonça, o desembargador José Murilo de Moraes, o desembargador César Machado e a juíza Érica Martins Judice concordam com a tese que está sendo levantada aqui agora. Concordam que esse imóvel pode ser penhorado. Ora, o executado, mais uma vez, não mora no imóvel. O executado possui outros bens e não os apresentou. O imóvel que foi localizado e foi penhorado, a executada simplesmente colocou um familiar para residir ali. Situação como essa de desprezar um instituto de reserva de usufruto, que possui regramento específico no ordenamento jurídico brasileiro, e nenhum documento foi apresentado no processo, simplesmente considerar um instituto que possui toda a sua procedimentalização, que possui todos os seus requisitos necessários para serem instituídos, e simplesmente alegar de boca e ser considerado, é algo que a visão do agravante exequente é inconcebível. Por isso, peço vênia para discordar de Vossa Excelência e pedir, inclusive, uma reconsideração do voto, considerando que essa execução está se estendendo por muito tempo e é uma execução que a parte executada possui prerrogativa de apresentar outros bens e não está fazendo. O imóvel não é impenhorável, o imóvel possui, o executado sequer mora no imóvel, não se trata de bem de família. Sua mãe poderia estar, eu acredito inclusive que a mãe da executada morava com ela e ela o colocou nesse imóvel em Lagoa Santa simplesmente para dizer com relação à impenhorabilidade. Não tenho argumento, não tenho documentos para provar isso, da mesma maneira que ela não tem documentos para provar a reserva de usufruto, mas é algo que pode ser possível, que é possível, que eu acredito que pode ter acontecido sim nos fatos desses autos. Por isso, mais uma vez, peço vênia para discordar do voto e peço uma reconsideração também. Esse é o apelo do agravante. Eu ouvi com atenção a importante sustentação que o nosso advogado fez, mas eu tenho um problema nesses autos. Tem uma certidão do oficial de justiça. E ele não se desviou nem um minuto da realidade do processo. Há realmente um voto, com a participação do Dr. Zé Murilo, do Dr. Jorge Berg, e acho que do Dr. César Machado, que foi juntado, e uma execução. Né? Agora, por que o reclamante não indica um outro bem, já que há tantos bens, e essa prova, segundo foi dito da tribuna, é evidente, por que vai logo no imóvel em que o oficial de justiça deixa, inclusive, de fazer a penhora, porque certifica? Encontrei apenas a senhora Raimunda, que sofre de doença grave, cognitiva, junto com uma acompanhante. Então, mas eu submeto, a questão está aberta à discussão na turma, se a turma entender que merece um reexame, a princípio eu estou achando que a linha de decidir mais segura me pareceu esta, diante das particularidades dos autos, até porque o STJ tem relativizado em inúmeros casos a questão do registro. Mas a minha proposição de voto inicialmente é esta. Eu não sei o que pensa o juiz convocado Alexandre Wagner. Bom, presidente, eu acompanho Vossa Excelência e acho que fez uma interpretação muito razoável do espírito da lei no que diz respeito ao imóvel ter sido transferido da senhora Raimunda para os filhos. Desde 97. Isso. Quer dizer, não é alguma coisa que pareça ter sido fabricada neste momento. Com o intuito de frustrar a execução. Né?
eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Tem uma certidão que, a princípio, é dotada de fé pública. Desembargadora Maristela. Acompanho também. Prevalece, portanto, doutor, o voto deste relator. Muito obrigado, nós que agradecemos. Rodolfo Lima. A pauta do doutor Maristela. Tem um pedido de preferência, se os ilustres advogados não se opuserem, um colega dos senhores pediu preferência porque tem uma audiência ainda pela manhã, da pauta da desembargadora Maristela. É na sessão de 8 horas e 50 minutos, é o processo número 30 da pauta, é o ROPS número 11.078.89/2018. É recorrente a Kênia Tatiane Rodrigues de Souza e recorrido Jonathan Henrique de Souza Oliveira. Está inscrito para sustentação oral Dr. Rodolfo Lima Dantas, pela recorrente Kênia. 30. Desembargadora Maristela, com a palavra. Eu conheço do recurso, no mérito nético provimento, confirmo a decisão de origem na forma do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Excelência do seu presidente, demais integrantes dessa grande turma, a quem cumprimento, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas aqui presentes. Data máxima vênia, o voto proferido pela ilustre relatora. Gostaria de trazer aqui à tribuna alguns pontos sobre a ação, para que, inclusive, seja revista essa decisão de manutenção da sentença proferida na primeira instância. É uma ação que trata de reconhecimento de vínculo, né, uma ação que tem bastante prova documental, e a prova oral também está bem clara, embora na sentença tenha constado que a prova oral deixou o julgador de primeira instância dividido entre reconhecer ou não reconhecer o vínculo, mas os próprios documentos que estão nos autos, que são conversas via o aplicativo WhatsApp, né, comprovam que a autora prestava serviço com todos os elementos e pressupostos que formam o vínculo de emprego. Ela não poderia se substituir, ela integrava a dinâmica do empreendimento como uma promotora, era um bar, né, então ela tinha que fazer toda a organização do empreendimento. Ela tinha que pedir autorização para sair. Se assim fosse, se ela fosse apenas uma consultora, como a defesa alega, para transferir know-how, ela não precisaria dar todas essas satisfações e integrar. Ela simplesmente faria uma consultoria num período determinado, passaria o know-how e, de forma independente, né, executaria o seu trabalho. Mas o que ficou claro pela conversa de WhatsApp é que existia, sim, uma subordinação, existia, sim, cobrança quanto a horários, existia, sim, uma integração a toda a dinâmica do empreendimento. Então, com a máxima vênia, a proposta de voto, eu peço que seja reconsiderado para analisar todo o arcabouço probatório e dar provimento ao recurso ordinário. Sem mais. Pois não. Doutora Maristela. Louvo o esforço do doutor na sustentação, mas eu não vi aqui elementos bastantes para configurar essa relação de emprego que ela pretende, não. Na conversa que eu faço alguns acréscimos no voto aqui, os fundamentos da sentença, destaco uma conversa de folha 192 que, na minha visão, só reafirma a parceria entre as partes, mas não evidencia a subordinação jurídica, como sugere a reclamante recorrente. É perfeitamente natural que o proprietário do estabelecimento seja informado previamente e dê anuência antes de contratação de atrações musicais que ali se apresentariam. Essas atrações musicais eram agenciadas pela autora, que promove eventos em diversos estabelecimentos. Então, mantenho a proposta de voto como foi encaminhada. Doutor Rodrigo. Eu também examinei esse processo, tem uma longa transcrição de conversas, e até me chamou, no primeiro momento, as conversas estão todas transcritas e hora do lado direito, hora do lado esquerdo, está destacado hierarquia,
subordinação. E me chamou muita atenção a forma de tratamento que se dispensava um reclamante e reclamada. A reclamante era a Tati Bocão e o reclamado era o Gatão. Quer dizer, eu já... Assim, numa relação de emprego, você não vê, embora seja um ambiente diferenciado, que se trata de uma casa de shows, né? Eu não vi, assim, alguma coisa que me permitisse concluir que era relação de emprego. Tem até um ponto que se inicia que me pareceu, à primeira vista, assim, depois de ter visto isso que me chamou a atenção, teve um ponto que me parecia relevante, porque lá nas primeiras conversas parece que a coisa ia se desenrolar para uma relação de emprego, mas depois, no decorrer, a coisa muda. E ela recusa por causa do valor que é oferecido, que exatamente. Ela fala que para ser gerente... Ela ficaria, exatamente, para isso ela não assim, agradece a oportunidade. Agradeço a oportunidade e fico onde eu estou, porque lá eu trabalho 3 dias por semana, gerencio a casa lá 3 dias, ou empreendo, ou coisa assim. Então, e aí fora disso eu não vi subordinação, porque eu estou querendo, o que você acha desse cardápio aqui que eu estou querendo fazer? Não, tá legal, tal. Isso para mim não é subordinação. Então eu, com todas as vênias, eu pedi desculpa ao ilustre advogado, mas eu acho que o direito aqui não favoreceu o cliente dele. Estou acompanhando o bem lançado voto da relatora. Obrigado a todos, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Retomando a sessão de 8 horas e 40 minutos, de relatoria do Dr. Ricardo Antônio Moale. Na sequência, o processo número 27 da pauta, é o RO número 10.489-19/2018. O recorrente é Mataboia Alimentos Limitada e também recorre Mauri Antônio de Oliveira, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. André Schmidt de Brito, pelo recorrente Mataboia. 27. Aqui a gente mata leão por dia. Agora mata boi. Eu estou conhecendo dos recursos, dando provimento parcial ao da reclamada para absolvê-la das horas extras e reflexos por desrespeito ao intervalo previsto no artigo 253 da CLT. Para limitar ao período compreendido entre 1º de maio de 2015 a junho de 2016, o deferimento de horas extras excedentes à 44ª semanal e de adicional extraordinário incidente sobre as horas extras irregularmente compensadas, invertidos os encargos relativos aos honorários da perícia, de insalubridade e ao intervalo previsto no artigo 253 da CLT, devendo o respectivo ônus ser abatido do crédito do reclamante apurado no processo. E, se insuficiente, deverão ser pagos na forma da Resolução 66 de 2010. E nego o provimento ao recurso do reclamante, alterado o valor da condenação para 5.000 com custa de 100 pela reclamada. Acrescentando os valores dos pedidos ora excluídos da condenação da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Doutor André. Presidente, eu posso manifestar sobre a eventual divergência? Pois não. Doutor Alexandre. Estou de acordo. Doutora Maristela. De acordo. Doutor Alexandre, eu vi a observação aqui da... Eu farei a devida correção. Muito obrigado. Prevalece o voto do relator. Há uma inscrição feita na sessão, é no processo número 11 da pauta.
Pode chamar. É no RO número 10.139/30/2018. Os recorrentes são Gilberto Costa de Jesus e Esparta Segurança Limitada. Recorridos os mesmos. Está inscrito para sustentação oral Dr. Wanderson Inácio Ferreira, pelo recorrente Gilberto. 11 da tarde. Eu recebi memorial do ilustre advogado ontem à tarde no gabinete. E a proposta de voto, aqui há recurso das duas partes, e a minha proposta de voto é a seguinte: eu dou provimento ao recurso da reclamada para determinar que na apuração em liquidação seja considerado como feriado trabalhado apenas os dias em que a jornada se iniciou em feriado e limitar a multa convencional ao valor da obrigação principal. E nego o provimento ao recurso do reclamante. Passo a palavra ao doutor Juan. Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público, senhoras e senhores presentes, meus cumprimentos. O juiz de origem julgou improcedente os pedidos de nulidade da jornada 12/36, sob o argumento de que as horas extras nos dias de folga eram pontuais, o que não invalidava a jornada 12/36. Julgou também improcedente o pedido de intervalo entre a jornada, sob o argumento de que o reclamante confessa o pagamento em razões finais. E também julgou improcedente o pedido de minutos residuais, sob o argumento de que a maioria dos cartões de pontos foram juntados, não atraindo a aplicação da súmula 338.1. Contudo, eu peço vênia para divergir do voto do relator, na medida em que os comprovantes de pagamento de salário foram juntados aos autos pela reclamada, comprovam o pagamento habitual das horas extras durante todo o pacto laboral. Inclusive, a respeitável sentença de origem, ela condenou a reclamada ao pagamento de 36 horas mensais em decorrência de 3 plantões que foram objeto da pedida inicial, o que evidencia o direito do reclamante ou a possibilidade da nulidade da jornada 12/36 com pagamento da hora extra além da oitava. E nesse sentido, é importante ressaltar que a tese do reclamante ela está fundada na ata de jurisprudência do Polêmico Tribunal Superior do Trabalho, em que jurisprudência uníssona no sentido de que o pagamento habitual de horas extras caracteriza a jornada 12/36. Inclusive, essa jurisprudência ela é corroborada por algumas turmas desse tribunal, na qual passo a mencionar, inclusive apontando os processos, que é a primeira turma no processo 0011-116736, 2015, final 0048, da sétima turma, o processo 0011-930-27, 2016, final 0137, processo da décima turma 0010-579-47, 2016, final 0170, e da oitava turma 0010-672-07, 2015, 043. Todos julgados semelhantes ao caso dos autos, em que a jornada do reclamante era de 12/36 e, como ficou comprovado o pagamento habitual de horas extras, ocorreu a nulidade da jornada 12/36. Portanto, nesse aspecto, os documentos dos autos comprovam que o reclamante, a jornada do reclamante era extrapolada habitualmente com o pagamento habitual das horas extras. No tocante ao intervalo entre a jornada, o juiz de origem informa que o reclamante confessa o pagamento do intervalo. Só que foi um equívoco do juiz
de origem, porque nas razões finais o reclamante apenas informa que havia o pagamento parcial do intervalo entre a jornada de forma indenizada. Não houve confissão de que foi feito o pagamento, que o reclamante recebeu esse pagamento completo do intervalo entre a jornada. E aliado a isso, o próprio preposto da reclamada, em sede de audiência de instrução, ele confessa que o reclamante trabalhava sozinho no período noturno, o que logicamente comprova de que não havia empregado horista para substituir o reclamante nesse intervalo entre a jornada no horário noturno. E como já foi exposto, o que confirma também a supressão desse intervalo é que a própria reclamada, ela faz o pagamento parcial do intervalo entre a jornada. Ela remunera de forma indenizada o adicional de 60% do intervalo, deixando de remunerar o restante da hora, já tendo ciência de que esse intervalo era suprimido. Em relação ao último tema, dos minutos residuais, o recurso ordinário ele ficou restrito apenas aos períodos em que em que a empresa não apresentou os cartões de pontos. E não foi, em que pese o contrato de trabalho girou em torno de 3 anos, a reclamada ela deixou de apresentar 7 meses de cartões de pontos. Inclusive, a reclamada de forma desidiosa, ela não apresentou o verso do cartão de ponto, onde constavam o registro das horas extras que os vigilantes faziam durante o mês de trabalho. Inclusive, foi até o motivo da condenação da reclamada ao pagamento desses 3 plantões de forma habitual durante o contrato de trabalho. E é nesse sentido que eu peço venha para discordar do voto do relator, que o voto seja reconsiderado e seja dado provimento ao recurso para fim de condenar a reclamada ao pagamento. A nulidade da jornada 1236, pagamento do intervalo entre a jornada e os minutos residuais, especificamente em relação aos meses que a reclamada não apresentou o cartão de ponto. Obrigado. Pois não, doutor. Eu ouvi a precisa sustentação do doutor Wanderson. E com relação à jornada 12/36, que foi o primeiro ponto abordado, de plano tem uma questão que me parece muito importante, que ela foi negociada coletivamente. E a prova disso nos autos. De fato, o doutor não se desviou dos fatos que estão nos autos com relação aos plantões. Havia 3 plantões mensais de 12 horas cada um, 36 horas, isso ao longo do contrato. Mas havia compensação prevista na norma coletiva. E eu entendo que, neste caso, eu não tenho como dizer que há razão para invalidar essa negociação, principalmente porque os controles de ponto não escondem nenhum fato. Eles me pareceram fidedignos, e eu os tive por fidedignos, e esse trabalho em 3 dias mensais, que é próprio dessa categoria, próprio dessa profissão, essas dobras ocorridas, a meu ver, não descaracterizam a jornada 12/36, a despeito de algumas turmas do tribunal entenderem de forma distinta. Por essas razões que eu disse, a começar pela previsão negocial. A segunda coisa, que foi bem sustentada da tribuna, diz respeito ao intervalo intrajornada, que eu também abordei no voto. E o doutor sustenta que havia o pagamento apenas do adicional. Mas aí vem aquele ponto anterior que eu já disse, a fidedignidade dos cartões de ponto, com pré-assinalação do intervalo, o que é plenamente permitido pela lei. E aí competia ao reclamante provar de forma efetiva que ele não usufruía o intervalo integral. E essa prova eu não vi. Eu não vi ela de forma clara nos autos.
De fato, alguns cartões não vieram aos autos. Mas aí eu não posso fazer uma ilação também de que o caso seria de aplicação lá da 338 do TST, porque a presunção de veracidade da jornada inicial ela é sempre relativa. Como dos cartões, que cobrem praticamente todo o período, eu posso extrair qual era a jornada habitual do reclamante, eu acho que não é caso, na minha visão, de aplicar a 338. E acresço ainda um outro dado que me chamou a atenção, porque o reclamante traz uma amostragem, né, inicial do que seria o crédito dele. Porém, a meu ver, há um equívoco no cálculo. Por exemplo, no mês de fevereiro de 2015, o reclamante aponta 16 dias trabalhados, o que lhe daria um direito a um valor de R$ 191,45. E lhe teriam sido pagos R$ 71,19, restando-lhe ainda a receber R$ 239,39, o que me parece impossível, já que a subtração de R$ 71,19 de 191 jamais alcançaria um valor que supera os dois mencionados. E o terceiro ponto, que foi sustentado, minutos anteriores e posteriores, que é o mesmo argumento que eu usei para não aplicar a 338, e também a inexistência de elementos que me permitam invalidar os controles juntados nos autos. Por essas razões, eu submeto à turma, especialmente agora ao doutor Alexandre. Presidente, eu também acuso o recebimento de um memorial, o doutor esteve ontem comigo lá no gabinete, né? E eu voltei ao processo, examinei, mas de fato não me convenci dos argumentos que o senhor trouxe e reiterou na tribuna. Eu tenho uma pequena divergência, presidente, porque como se trata de processo submetido ao rito ordinário, eu não limito a liquidação aos valores que são indicados na inicial. Então, a única divergência que eu tenho é quanto a este ponto do voto de Vossa Excelência e nos demais pontos eu concordo plenamente. Embargadora Maristela. Também registro recebimento memorial e nessa parte, e vou acompanhar o relator, essa questão dessa jornada 12 por 36 não tem como ser invalidada da forma que ele pretende, uma vez que ela é negociada. Vamos que essa negociação não vale, ele trabalha 2 dias numa semana e 3 na outra. Mesmo se der hora extra, vai cair na compensação, não tem como. Então, infelizmente, peço vênia sustentação, mas vou acompanhar o relator nos aspectos. A limitação dos valores também acompanho o relator. Portanto, doutor Wanda, prevalece o voto do relator, vencido parcialmente o doutor juiz Alexandre Fagner, porque entendia que não deveria haver a limitação que nós entendemos que deve haver, sem, contudo, com relação aos juros e a atualização monetária, só o valor principal. É só o principal. Obrigado. Nós que agradecemos. Processo número 53 da pauta é o RO número 11-562-12-2016. Recorrente Felipe Augusto Silva Felizardo e recorrido Manserve, Montagem e Manutenção S.A. Inscrito para ostentação oral, Dr. Alex Santana de Novaes, pelo recorrente Felipe Augusto, 53. Bom dia, senhor presidente. Neste caso, a minha proposta inicial de voto é de conhecimento do recurso, do reclamante, no caso, e de provimento parcial para deferir-lhe 1 hora extra de intervalo intrajornada, nos dias em que houve sua supressão parcial, conforme se apurar dos cartões de pontos. Para os meses desacobertados dos cartões, as horas extras deverão ser apuradas pela média da supressão extraída dos períodos que estão documentados, acrescidas do adicional convencional, legal e reflexos
em repousos, férias com mais 1/3, 13º salários, aviso prévio indenizado e fundo de garantia mais 40%, elevando o valor da condenação para R$12 mil, com custas de 240 pela reclamada. Está com a palavra. Senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, peço vênia aqui para pedir o elastecimento do voto do ilustre relator. E gostaria de pontuar algumas questões. A primeira delas diz respeito aos adicionais de insalubridade e periculosidade. Primeiro, quanto ao pedido de adicional de periculosidade, o ilustre perito disse que não havia contato com o elemento periculoso. No entanto, a testemunha informou que o reclamante adentrava a subestação de energia pelo menos uma vez por semana e lá permanecia por 1 hora. Entendemos nós que uma vez por semana, permanecendo 1 hora, é habitualidade, não é uma eventualidade. E por isso, entendemos que faz jus sim o reclamante a receber o adicional de periculosidade. Quanto ao adicional de insalubridade, a questão principal que combatemos no laudo pericial diz respeito à ausência do EPI quando o reclamante fazia assistência ao soldador. Enquanto o soldador, o laudo pericial diz que ele recebia o EPI. Enquanto auxiliava os soldadores, a testemunha ouvida do reclamante informou que ele não utilizava a máscara nem o óculos. Outro ponto, excelências, diz respeito ao divisor quanto às horas extras. O reclamante foi contratado para trabalhar uma jornada de 40 horas semanais. Vejam bem, não se trata de sábado, dia útil não trabalhado, não. Ele foi contratado para trabalhar 40 horas semanais, uma jornada de 5 dias por semana, dividida em 8 horas diárias. Em função disso, entendemos que a aplicabilidade do divisor 200 é inafastável. Outro ponto, excelências, diz respeito a horas de sobreaviso. A reclamada mantinha seus trabalhadores em sobreaviso, em plantões de sobreaviso. E a nossa testemunha, a testemunha do reclamante, disse que o reclamante ficou de sobreaviso no Natal e no Ano Novo, e que nas manutenções preventivas ficava de sobreaviso em média 5 vezes por mês. Entendemos, pois, que faz jus o reclamante a receber as horas de sobreaviso. Nesses pontos, pedimos, com todo respeito ao voto do ilustre relator, que seja elastecido o provimento do recurso ordinário do reclamante. É o que pede, excelência. Pois não, doutor Alex. O primeiro ponto que o senhor sustentou foi o adicional de periculosidade. E eu entendi que a perícia, nesse ponto, prevalece sobre a argumentação do reclamante, porque o perito foi incisivo em dizer que o reclamante não adentrava na subestação elétrica para manutenção e que a manutenção ocorria com os equipamentos desenergizados. A afirmação da testemunha do reclamante de que ele entrava na subestação de energia sempre que surgia algum problema, em média 1 vez por semana, por 1 hora, a meu ver, não pode ser ou não pode submeter à conclusão pericial do expert, que a tanto chegou ou a tanto concluiu, examinando o local da prestação de serviço e as afirmações do próprio reclamante que coincidem com as dos prepostos da reclamada. Então, neste ponto, eu não vejo como reconhecer a periculosidade. E a insalubridade, por outro lado, o perito pergunta ao reclamante sobre o procedimento ou a metodologia que ele utilizava quando ia auxiliar o soldador, e o perito obtém como resposta do próprio autor a declaração de que ele fazia uso da máscara facial. Ajudar, mas não sei a resposta. Desculpa, não sei, eu estou com uma coisa aqui. Nós aqui estamos tentando saber a resposta. Não sei, gostei da ideia. Vou trazer o Google para cá. Vou dar o processo.
Eu gostei da ideia, entendeu? Mas o reclamante declara para o perito que fazia uso da máscara facial com lente e com filtro. E a prova aí também do protetor auricular. O outro ponto, divisor 200. O horário de trabalho era de 7h45 às 17 horas, não era compatível com o transporte fornecido, e a jornada normal no turno administrativo era das 8 às 17. Harmônica ao horário da tomadora de serviço, ou modo de trabalho, ou módulo de trabalho, melhor dizendo, de 40 horas semanais, que é a tese do reclamante, de forma que o divisor correto seria 200. Porém, é um acordo de compensação de horas extras, cujo horário de trabalho seria de segunda a sexta, de 7h45 às 17, com uma de intervalo, perfazendo 220, para compensar o sábado. Isso é que eu extraí dos cartões de ponto, cuja confiabilidade foi atestada pelo próprio reclamante. E, por último, na questão do sobreaviso, eu me vali aí da própria súmula 428 e entendi que há um depoimento da testemunha do autor que lhe favoreceria, mas, por outro lado, há da testemunha da reclamada de que o reclamante nunca ficou de sobreaviso nem de plantão, que apenas os plantonistas ficavam de sobreaviso. Nessa situação, havendo uma prova equipolente, eu entendo que o ônus é de quem faz a alegação. Por essas razões, eu estou negando provimento neste ponto também. Doutor Alexandre. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência, exceto no que diz respeito àquela hora de espera do transporte, porque como havia negociação e houve pagamento das horas em itinerário, eu entendo que pelo menos naqueles períodos em que havia incompatibilidade de horário, não havia outro meio do trabalhador chegar ao seu local de trabalho. Então, eu deferiria essas horas, esses minutos de espera de transporte nas ocasiões em que os horários do transporte público fossem incompatíveis com a jornada de trabalho. Quanto ao mais, eu estou plenamente de acordo. Esmagadora Marista. Eu estou de acordo com o relator, inclusive quanto aos minutos residuais. Prevalece, portanto, doutor Alex, a minha conclusão de deferir ao reclamante as horas extras de intervalo intrajornada. Muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Para a sessão de 8 horas e 40 minutos, não há registro de outros advogados presentes para sustentar. Bom, neste caso, podemos passar à próxima sessão? Sim, é a sessão de 8 horas e 50 minutos de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. O primeiro processo é o 26 da pauta, é o RO número 10.910.45/2017. Recorrentes Flávio Vignoli Cordeiro e Fundação Mineira de Educação e Cultura, recorridos os mesmos. Estão inscritos para a sustentação oral os doutores Rodrigo Castilho Ribeiro, pelo recorrente Flávio, e doutora Maria Ceolim Correia, pela recorrente Fundação Mineira de Educação e Cultura, 26 da pauta. Relatora. Conheço os recursos ordinários interpostos no mérito do parcial provimento da reclamada para afastar a condenação em diferenças salariais por promoção e reflexos das diferenças salariais e indenização da cláusula 32ª da CCT, paga na rescisão, indenização por danos morais. Dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescentar na condenação os pagamentos de horas extras laboradas no núcleo docente estruturante em número de 4 horas por mês nos anos de 2012 e 2013, 12 horas extras por mês nos anos de 2014 e 2015,
100 horas extras por todo período não prescrito pela participação em eventos relacionados ao curso e nos termos da fundamentação. Doutor Rodrigo. Flávio Reclamante. Pelo Flávio Vinhota. Vossa Excelência, salvo engano, a reclamada foi a primeira recorrente, né, nesse processo. Mas o senhor é advogado do reclamante, não é? Sim, continua. Perfeito. Eu indago a ilustre relatora e aos eminentes pares. Bom dia, Excelência, doutor Ricardo Morado. É um prazer estar aqui perante a sua honrosa nona turma. Se com relação a preliminar há alguma divergência ao voto da relatora, caso contrário, já passaria direto ao mérito? Não, com a preliminar de nulidade, me parece. Eu pelo menos não tenho, doutor Rodrigo, neste caso de voto. Também não tem. Nos pontos do voto da eminente relatora, doutora Maria Estela Alves Campos, meu respeito e minha admiração, só fazer umas pequenas considerações com relação ao que foi julgado por Vossa Excelência, com relação à redução da carga horária pelo enquadramento. Eu não tive acesso à fundamentação, sem dúvida alguma deve ter sido muito bem fundamentada, mas ao contrário do que foi decidido em primeira instância, então me parece salutar referir que a justificativa apresentada pela universidade, ela, segundo o entendimento do reclamante, ela não foi publicada, né, conforme determina o artigo 19, parágrafo 2º do PCD. Também existe uma justificativa referente à resilição que foi feita parcialmente, após o primeiro período já prescrito. Essa resilição ela foi datada de 1º de fevereiro de 2012, tendo em vista o exercício de 2011. No entendimento do reclamante, a própria reclamada ela manifestou o prazo que é previsto na convenção coletiva de 13 meses. Como esse prazo também não foi cumprido nem na resilição parcial, nem na resilição final, conforme própria ressalva também do Sindicato dos Professores, no TRCT, ID 63385A1, página 3, nós entendemos que essa resilição não tem validade como justificativa por parte da recorrente para elidir a sua responsabilidade. Também há uma defesa, tanto em contestação, que também ficou observada, que diz respeito... Bom, com relação... Acho que me parece que esse é o ponto mais preciso da justificativa da empresa, pelo fato de não aplicar todas as disciplinas que eram no período todo que o professor foi mencionado, desde 2004, então fica a critério de Vossa Excelência, mas efetivamente o reclamante sustenta o pedido ainda. Com relação aos reflexos da indenização da cláusula de 32ª, é o conceito de remuneração. Para o reclamante, esse conceito da cláusula 32ª, ele corresponde ao salário que deveria ser pago ao autor da época, integrando todo o conceito, né? A discussão diz respeito a não tratar-se ou não de verba rescisória. Então, no entendimento do reclamante, o argumento da empresa, da universidade, não prospera nesse sentido. Como ficou bem salientado tanto no recurso quanto nas contrarrazões, fica também a critério dos ilustres pares, se for o caso da ilustre relatora, em reconsideração. Os demais pontos já foram abordados. Com relação ao dano moral, eu respeito o entendimento da ilustre relatora e, de praxe, eu sempre considero que os julgadores eles têm esse discernimento efetivo para considerar o processo
e deixo na mão de Vossas Excelências em acompanhar ou não o voto da eminente relatora. Sem maiores delongas, eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Doutora? Desembargadores. Bom, o primeiro ponto do recurso é que a sentença reconhece um atraso no máximo de 6 minutos e, aí, no entendimento da reclamada, é um atraso ínfimo a justificar uma pena tão grave, em observância ao princípio do contraditório, da ampla defesa, em especial da busca pela verdade real, que se requer a nulidade, mas assim não entendendo essa egrégia turma, que seja como de fato o voto da eminente desembargadora relatora apreciado nos termos da súmula 74, como de fato foi aplicado, e a matéria fática, né, apenas que seja aplicada a penalidade contra a matéria fática, não desconstituída por prova documental no sentido contrário. E aí, no primeiro ponto, eu não vou me estender muito, mas com relação às diferenças salariais em razão da cláusula da redução de salários, redução de carga horária e consequente de salários, trata-se de matéria de direito amplamente comprovada pelo TRCT, fichas financeiras e a própria convenção coletiva colacionada aos autos. A cláusula 32ª, ela possibilita a redução de carga horária, desde que ela é feita com a resilição e pagamento de uma indenização, que é a base do salário reduzido multiplicado por ano de contratação no estabelecimento, limitado a 5 anos. Há também uma possibilidade dentro da cláusula 32ª de suspensão do prazo do pagamento dessa indenização pelo prazo de 1 ano, devendo haver o pagamento juntamente com as verbas rescisórias se o contrato for rescindido nesse interregno do prazo da suspensão, o que foi realizado no TRCT do reclamante, comprovado pela prova documental, como analisado pela eminente desembargadora relatora. Os reflexos nessa indenização de horas extras e diferenças salariais, quer dizer, foi condenado a reclamado ao pagamento de reflexos das horas extras e diferenças salariais nas diferenças salariais da 32ª. No entanto, nenhuma condenação ao pagamento de horas extras ou pagamento de horas extras ou essas diferenças iria interferir no pagamento da indenização convencional, que é a base do salário reduzido do professor multiplicado por 5, limitado a 5 anos. Então, não haveria, de fato, nenhuma interferência, majoração ou redução em decorrência dessa condenação ao pagamento de horas extras. As diferenças do plano de cargos e salários, ficou comprovado que houve déficit operacional da reclamada nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. O plano de cargos e salários, como reconhecido pela sentença, deixa muito claro que a reclamada somente pode progredir o professor na existência de disponibilidade financeira e orçamentária para efetuar essas progressões. Não só em 2012, que tem um resultado negativo, mas nos demais períodos, o resultado das despesas, ele supera o resultado ínfimo positivo existente. Então, está comprovado que, de fato, não tinha como haver essa progressão, principalmente publicação de edital, possibilitando as mesmas oportunidades para todos os professores, como, de fato, tinha que ser em nome da isonomia. E, em especial, com relação à progressão por merecimento, matéria que não é impugnada e resta afirmado nos autos, é que o reclamante sequer possuía titulação de doutor ou mestre, o que é exigido para uma promoção de merecimento em qualquer universidade. Com relação aos danos morais, na mesma senda, veja que a matéria, a despeito da matéria aplicação da súmula 74 quanto à matéria fática, a matéria fática induzida, aduzida nos autos, sequer ela implica em uma violação a direitos. A condenação da reclamada seria apenas em virtude de 2 alegações.
Uma de que as matérias, as disciplinas repassadas ao reclamante, elas seriam, no final do seu contrato de trabalho, seriam disciplinas diferentes daquelas disciplinas, ele teria sido alocado a disciplinas estranhas às disciplinas que ele lecionava. E a segunda é que 20 professores de um curso de jornalismo teriam, não se sabe quem professores e em que época, teriam sido dispensados em razão de uma dispensa discriminatória. Pois bem, com relação às disciplinas, o próprio reclamante, ele elenca quais são as disciplinas lecionadas em cada período e, por essa relação, se percebe que não há nenhuma disciplina estranha ao contrato de trabalho do reclamante. Não houve nenhum acréscimo a justificar essa alegação. E no que tange às dispensas dos jornalistas, 20 professores do curso de jornalismo, ainda que se entendesse que fossem discriminatórias, a alegação não tem muita base, não tem nenhuma interferência com o contrato de trabalho do reclamante, que sequer lecionava no mesmo curso. Enfim, são alegações que não trazem violação a nenhum direito, nem ato ilícito da reclamada. Com relação ao voto da eminente embargadora relatora com relação às horas extras que foram deferidas, a reclamada ela requer que seja deduzido os valores pagos nas fichas financeiras discriminados como a título de horas extras, especificamente. Seria... A primeira questão que a doutora colocou foi a questão da nulidade, que eu abordei primeiro, que é prejudicial do restante. Ela se insurge aqui com relação ao atraso que foi considerado. O atraso dela deu causa à aplicação da confissão ficta. E o termo de audiência noticia que faz referência ao ED, que a audiência estava marcada para as 8h30, foi reaberta às 8h36, apregoadas as partes, ausente a reclamada. O que eu não vi no processo foi comprovação desse atraso mínimo que ela menciona. A empresa junta um relatório fornecido pela empresa de táxi, que apenas indica que ela contratou o serviço, e ainda que a corrida tenha sido realizada pelo preposto pelos patronos, não existe prova aqui de que a chegada ao prédio da Justiça do Trabalho se deu no horário que ela menciona, que seria de 8h30. Então, não vejo como afastar isso. Agora, apesar dessa confissão ficta, todos os documentos juntados foram considerados, tanto que nessas questões de diferenças salariais, redução de carga horária, progressões, esses documentos são todos examinados. No que prevaleceu a confissão da reclamada, no que eu pude ver no voto aqui, também porque o voto tem 19 laudas, é a questão do Vale Transporte, que nessa parte aí não tem documento que faça prova em contrário à confissão ficta na qual incidiu a reclamada. Na questão das diferenças salariais por redução de carga horária, são considerados os termos de rescisão, os termos das convenções coletivas. Na parte de que a doutora menciona aí, numa questão de prorrogação de prazo, dá um período aí para que seja feita essa adequação ou pagamento da indenização, é examinada aqui o TRCT, que foi homologado pelo sindicato em 21 de março de 2013 e que se refere exatamente a uma resilição anterior e que é considerado. Eu faço análise de todas essas reduções, só a questão do reflexo que eu retirei, porque se a indenização não tem, e a indenização é com base determinada, ela não tem que sofrer reflexo. A outra questão que é abordada é a questão das diferenças salariais. Nessa parte aqui eu dei provimento ao recurso, porque eu entendi que a premissa exigida no PCD para fins de concessão das progressões orientais, quais sejam disponibilidades financeiras orçamentárias, não estavam presentes e aí, por essa razão, foi excluída. Resumo é esse. A questão do dano moral também é examinada. A alegação do autor de que teria sido afastado das matérias que ele dava, elas não encontram sustentação na prova documental e eu não vi aqui tratamento especialmente dirigido ao reclamante no contexto em que foi colocado de uma perseguição política.
Mantém a proposta de voto. Desembargador Rodrigo. Senhor presidente, pela sustentação oral da para ver, são muitas matérias, né, complexo. Processo bem complexo, mas eu estou acompanhando a relatora só com uma pequena divergência quanto ao intervalo entre a jornada, que eu estou entendendo que a situação do professor ela é especial, e aí ele não está naquela situação do artigo 71 da CLT. Ele tem aqueles intervalos ali normais, naturais, entre uma aula e outra, então estou entendendo que nessa situação específica não é devido ao adicional a hora extra do intervalo entre a jornada, que foi definido na primeira instância. São muitas matérias mesmo, o processo é complexo, até pela própria profissão e pelo próprio nível do professor, né? Parece que é um sujeito, nos passa essa impressão, muito qualificado, muito talentoso. Essa farta prova nos autos. Mas eu vou pedir vênia à relatora num pequeno ponto, que é justamente o levantado pelo desembargador Rodrigo, porque a norma coletiva, ao tratar do intervalo, ela fala que não cabe qualquer remuneração pelo referido intervalo. Então, seria apenas neste ponto. Mas, no mais, eu estou acompanhando integralmente o voto, que é muito minucioso, aborda todas as questões com propriedade, o voto da desembargadora Maristela. Prevalece, portanto, o voto da desembargadora Maristela, apenas com essa alteração para excluir o intervalo entre as jornadas e reflexos. Excelências, apenas com relação às horas extras, a possibilidade de compensação ou dedução das horas discriminadas, eu não sei se o voto aborda, Excelência. A possibilidade de compensação das horas discriminadas como extras pagas nas fichas financeiras. Do que eu vi aqui, porque, como já disse a senhora, como o voto é muito grande, tem hora que fica até difícil de localizar. Mas, se for o caso, a senhora aborda isso em AD. Mas, do que eu vi aqui, parece que não, porque parece que não se confundem com outras horas extras. Parece que a linha do voto é nesse sentido. Eu tive essa impressão também, lendo aqui. Só de horas extras aqui tem 3 laudas. São específicas e por vários motivos diferentes. Participação em banca de TCC, um monte de editorial, conselho editorial de revista, são muitos fatos. TCC, a banca de TCC. Trabalho na revista, núcleo docente, complexo. Prevalece, portanto, o voto da relatora com essa pequena alteração quanto ao intervalo. Próximo. Sim. É o processo número 2 da pauta. É o API número 1506-11-2014. É agravante Soliane Moreira Martins Machado e também agrava o Banco do Brasil S.A., agravados os mesmos. Está inscrito para sustentação oral o Dr. Luiz Carlos Pereira Rocha pela agravante Soliane. 2 da pauta. Desembargadora relatora, com a palavra. Não conheço do agravo de petição do executado, porque é intempestivo. Rejeita preliminar suscitado pelo executado em contraminuto. Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente. No mérito do parcial provimento para determinar a retificação dos cálculos nos seguintes pontos: reflexo das horas extras em horas abonadas por acompanhamento de dependente, abono à ausência previsto no ACT e doação de sangue, que constam das tabelas com a transcrição das jornadas de trabalho dos cartões de ponto ID 920, 4FD9, página 36 a 91. FGTS sobre horas extras reflexo, aplicação do IPCAE para correção monetária no período de 25 de março de 2015 até 10 de novembro de 2017 e TRD no período remanescente. As custas de 44,26 ficam pelo executado. Doutor, com a palavra. Excelente senhor presidente, eu desejo a todos
Bom dia. Igualmente. Reitero aqui, renovo os cumprimentos dos colegas que me antecederam à igreja turma e os demais presentes, Sua Excelência também, o Procurador do Trabalho. O voto atende parcialmente a pretensão do recurso, apenas são vários temas, apenas um dos temas eu não consegui perceber se foi dado provimento em relação à gratificação semestral. A gratificação semestral... Não, nessa parte não. Não, né? Então, eu vou sustentar somente esse tema para ser bem rápido e objetivo. Efetivamente, a gratificação semestral ela foi deferida. Eu trouxe aqui até a decisão do acórdão dos embargos de declaração, está a folha 560 e de 2A12BF4. Está expressamente deferido o reflexo da gratificação semestral sobre as horas extras. No tópico 2.2. Diante da omissão sentencial, acolho no ponto os presentes embargos para, sanando o vício, incluir nos reflexos das horas extras a gratificação semestral. Então, eu entendo que nesse ponto aí deveria ser provido o agravo de petição. Que a sentença do agravo de petição, ela entendeu expressamente que, ao contrário do aduzido pelo embargante, não há no comando sentencial transitado e julgado menção dos reflexos da gratificação semestral. Então, assim, está muito claro que foi deferido isso aí. Aí, nesse ponto aí, eu gostaria que fosse revisado ou não prevalecesse o voto de Sua Excelência, a relatora. Esse ponto aí, somente, Excelência, objetivamente, muito obrigado. Pois não. Bom, sendo só esse ponto, de fato, eu faço referência aqui no voto que essa decisão de embargo declaratório 2A12BF4 acresceu condenação, reflexo de horas extras em gratificação semestral. Ou seja, as horas extras integram a base de cálculo da gratificação semestral. Mas, apesar dele intitular no tópico reflexo de horas extras em gratificação semestral, na verdade, o que a agravante pretende é que a gratificação semestral compõe a base de cálculo de horas extras. Aí não tem. Foi por essa razão que foi negado o provimento. Só uma questão fática, Excelência. Efetivamente, o que a agravante está postulando mesmo é somente que, porque ele excluiu da base de cálculo, isso está bem claro que foi excluído dos cálculos, né? Olha, doutor, o que eu examinei aqui, estou explicando ao senhor o fundamento do voto nesse aspecto. Viu? Perfeito. O desembargador Rodrigo está de acordo e eu também estou de acordo. Bom dia a todos. Muito Bom obrigado. dia, doutor. Próximo. É o processo número 16 da pauta. É o RO número 10.399.69/2018. Recorrente Tarcísio Campos de Vasconcelos e também recorre Vale S.A. Recorridos os mesmos. Está inscrito para sustentação oral o Dr. Pedro Leonardo Baldo, mas com pretensão apenas de assistir ao julgamento. 16 da pauta. Relatora. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, exceto no apelo do autor da insurgência contra a condenação ao pagamento de honorário de perito médico por ausência de interesse recursal. Rejeita a preliminar de nulidade suscitada pelo reclamante no mérito do provimento ao recurso da reclamada para excluir a condenação aos pagamentos de 40 minutos extras diários e reflexos honorários advocatícios em favor da parte autora. Nega o provimento ao recurso do reclamante. Restam improcedentes os pedidos, invertidos onde sucumbência, cabe ao reclamante pagamento das custas processuais e honorários advocatícios serão calculados para a parte reclamada sobre os pedidos devidamente atualizados. Honorários periciais também pelo reclamante já foram fixados na sentença. Eu voto. Pois não, o senhor está apenas assistindo, doutor Rodrigo. Eu também estou, neste caso aqui, de acordo. Prevalece, portanto, o voto da relatora. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Bom dia. Doutor Ricardo, para a sessão de 8h50 de relatoria da doutora Maristela, não há outros advogados para sustentar. Então, passemos à sessão de 9 horas do desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno.
Para essa sessão, há uma preferência regimental de advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte. É no processo número 17 da pauta, é no RO número 10.528.84/2018. O recorrente é o Banco Daicoval S.A. e também recorre Alisson Corgozinho Fuscaldi. Recorridos os mesmos. Está inscrito para sustentação oral o doutor Fernando Sartori Zarif, pelo recorrente Banco Daicoval 17. Com a palavra o doutor Rodrigo. Senhor presidente, bom dia. Pedir licença, então, para ir diretamente à conclusão, senhor presidente. Eu estou... Eu estou conhecendo os recursos ordinários. No mérito, eu estou dando provimento parcial ao recurso do reclamado para fixar que os depoimentos prestados pelas testemunhas Alexandre Lombardi e Alexandre da Silva Amorim serão valorados como os demais elementos de prova. B. Excluir a condenação ao pagamento de horas extras por excesso de jornadas intervaladas no período não prescrito. C. Indeferir a pretensão formulada pelo autor referente à justiça gratuita. D. Excluir a condenação ao pagamento de multas convencionais. E. Fixar que aplicar-se-á o índice de correção monetária PTR até 24 de março de 2015, o IPCAE de 25 de março de 2015 a 10 de 11 de 2017 e depois a TR a partir de 11 de 11 de 2017. Fixar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor serão calculados sobre o valor dado na inicial aos pedidos julgados integralmente improcedentes e descontados dos créditos trabalhistas que lhes são devidos no feito, conforme se apurar na fase de liquidação do julgado. E ainda, estou dando provimento parcial ao apelo do autor para determinar a integração da PPR paga ao salário do reclamante com as repercussões em repousos, domingos e feriados, porque os sábados não são dias de repouso bancário, e com estes, em aviso prévio, férias mais 1/3, integrais proporcionais, gratificações natalinas, integrais proporcionais e fundo de garantia mais 40%, como se apurar. Estou reduzindo o valor da condenação para R$15 mil e das custas para R$300. Ainda pelo réu, fica autorizado a requerer junto aos órgãos competentes a devolução das custas pagas a mais para recorrer. Minha proposta de voto, senhor presidente. Com a palavra. Perfeito. Bom dia a todos. Na verdade, gostaria de chamar a atenção apenas em relação ao enquadramento do reclamante, em que a sentença de origem fixou este enquadramento no caput do artigo 224, deferindo horas extras a partir da sexta diária. Na verdade, a questão das testemunhas, como bem exposto, já foi revista e esses depoimentos merecem ser valorados como os demais também. Estamos diante de um funcionário que ocupava o cargo de gerente regional. Em determinado período, atendeu todo o estado de Minas Gerais, em outro, a Grande Belo Horizonte e Juiz de Fora. O próprio reclamante, conforme documentos trazidos aos autos, mais especificamente no seu LinkedIn, na sua página do LinkedIn, que contém as informações profissionais lançadas pelo próprio reclamante e juntada aos autos, às folhas 816, ele mesmo se identifica e reconhece este cargo de gerente. E todas as provas produzidas demonstram um exercício típico de um cargo de gerência. Ainda que não tão elevado a ponto de permitir o enquadramento no 622, porque de fato não houve prova de subordinação, isso é reconhecido, mas ao menos da fidúcia intermediária prevista no parágrafo 2º do artigo 224. As testemunhas deixaram claro que o reclamante era responsável pela prospecção de clientes, que gerenciava uma carteira com esses clientes prospectados, que era responsável pela manutenção
e por essa interação com os correspondentes, com esses contratos de correspondentes, já que a atividade dele visava especificamente contratos de financiamento de veículo, mas as testemunhas deixaram claro que ele era responsável por gerir uma carteira. O próprio reclamante, inclusive as testemunhas do próprio reclamante, demonstram e comprovam a sua subordinação ao gerente geral, já demonstrando ao menos essa posição mais elevada, ser comparada a um bancário comum. E fora isso, a própria súmula 287 do Tribunal Superior do Trabalho já estabelece que esses casos de gerente estão sujeitos a uma jornada de 8 horas. Ou seja, ainda que em determinados pontos a prova possa ter restado dividida, diante da súmula, do cargo do reclamante e dos depoimentos prestados, deve ser interpretado um exercício típico de gerência. Até porque não houve menção na sentença de primeiro grau do que se esperava que um gerente fizesse que não tenha sido comprovado. Então, diante de todos esses elementos, das atividades exercidas, dos depoimentos das testemunhas que já foram validadas nesse momento, e da súmula 287 do TST, eu peço ao menos o enquadramento, a reforma da sentença de primeiro grau, para que o reclamante seja enquadrado, se não no 622, ao menos no parágrafo 2º dos 224. Muito obrigado. Senhor presidente, exatamente a situação aí foi trazida à tribuna. Eu, no meu voto, nesse ponto das horas extras, foram deferidas na primeira instância. Eu transcrevo aqui vários trechos de depoimentos do reclamante, das testemunhas, dei validade às testemunhas da reclamada, do reclamado, melhor dizendo, e verifiquei que nesse conjunto probatório eu extraí o seguinte, que o reclamante alegou que estava subordinado ao gerente geral da agência aqui em Belo Horizonte, mas data máxima vênia, ele não tinha nada, a subordinação dele era diretamente, data máxima vênia, era diretamente com os diretores e os gerentes gerais da empresa que ficavam sediados em São Paulo. Ele aqui simplesmente dividia o escritório com o gerente geral da agência, inclusive porque ele fazia serviços diferentes. Ele fazia um serviço de lidar com os correspondentes, ele geria essa carteira de correspondentes com os quais ele lidava, ele organizava a sua agenda de visitas externas, ele sugeria o descredenciamento dos correspondentes que não estavam atendendo aí os parâmetros fixados pela organização empresarial. Ele não se submetia a controle de ponto. Então, eu estou entendendo o caso aqui dele, é de enquadramento no artigo 62 mesmo. Cargo de gestão e nesse caso, eu estou indeferindo o pagamento das horas extras por excesso de jornada e também as horas extras de intervalo que foram deferidos no período não prescrito na sentença. Fazendo coro aí com a sustentação oral. E agora, a única questão aqui, porque eu percebi que ele recebeu uma parcela que chama PPR, e essa parcela, data máxima vênia, eu fui identificar, ela não está prevista em normas coletivas, igual a PLR. A empresa tinha dois tipos, ela pagava essa PPR com base em norma coletiva, mas eram normas coletivas lá de São Paulo. Enquanto isso, tinha também as PLRs dos bancários que ela pagava. Então, eu estou entendendo aí que essa parcela não é a PLR dos bancários, é uma parcela de natureza variável, de acordo com a produção do empregado, e nesse contexto eu estou deferindo o recurso do reclamante para integrar essa parcela na remuneração dele, da forma que eu disse há pouco aqui na conclusão do meu voto. Minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Doutor Alexandre. Neste caso aqui...
doutor Rodrigo é o relator, eu voto também nesse caso. E não tem nenhuma divergência ao relator. A prova é contundente contra o exercício. Os chefes dele eram lá em São Paulo. No cargo de gestão. Doutor Alexandre, o terceiro votante nesse caso. Presidente, eu concordo plenamente com o voto, exceto no que diz respeito à correção monetária, que eu aplico a súmula 73 aqui do tribunal, então eu fico vencido somente nesse aspecto. Quanto ao mais, estou plenamente de acordo. Doutor Fernando, prevalece, portanto, o voto do relator, vencido parcialmente o juiz convocado Alexandre Wagner, quanto à incidência do IPCA. Da correção na verdade, é só quanto a TR a partir de 11/11. Que nós temos uma súmula regional que determina assim, mas a composição originária desta turma tem razões para não aplicar essa súmula. Fortes razões. Muito obrigado a todos, um ótimo dia. Igualmente. Processo número 13 da pauta. É o RO número 10.291.11/2018. O recorrente é Patrícia das Graças Coelho e recorrida Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Roberto Duarte Soares, pela recorrente Patrícia. 13 da pauta. Desembargador Rodrigo Bueno. Bom dia. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Minha proposta de voto, senhor presidente. Doutor, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor. Senhor relator, senhor demais presentes. Vou ser bem breve, objetivo. Já vou pedir perdão pelo nervosismo aqui, né? Primeiro. Mas a questão aqui é terceirização. Nós sabemos aí com a reforma, né, e com o entendimento recente do STF, que é totalmente válida a terceirização no setor privado para qualquer irrestrita função, seja ela de meio ou seja ela de fim. Mas tal decisão ainda não está tão clara no que diz ao regime público, principalmente na atividade fim. Na atividade meio, sim, já era permitido, mas na atividade fim, não. O que a gente traz aqui, pedindo bem para discordar do voto do excelentíssimo relator e da juíza Acó, são embasamentos tanto da primeira turma dessa Egrégia Corte, nós trouxemos aqui o voto do excelentíssimo ministro Luiz Otávio Vinhares, justamente nesse sentido, de que permitir tal terceirização seria uma afronta ao princípio do serviço público, né? Presente no nosso artigo 37 da Constituição. Ademais, trouxemos também entendimento do próprio STF, que, ao permitir que haja terceirização quando há candidatos aguardando nomeação, é causa de preterição. Ou seja, o STF mesmo, tendo essa decisão de terceirização e não sendo claro no serviço público, ele protege o princípio do concurso público. E, ademais, nós temos também aqui uma instrução normativa do Ministério Público, do Ministério do Planejamento e Gestão, conferindo quais funções poderiam sim ser privatizadas, ser terceirizadas, não incluindo a função direta e a função que desenvolve a nossa cliente. Por tudo isso, a gente pede, eu venho aqui, além de defender a nossa tese e combater a decisão Acó, pedir uma aula dos senhores, porque é uma decisão que não está cristalina ainda na nossa jurisprudência e que, humildemente, eu peço uma aula dos senhores. É o que eu tenho para falar. Muito obrigado. Pois não, doutor. Doutor Rodrigo vai ter prazer em explicar para o senhor. Senhor presidente, a matéria data máxima vênia é de repercussão geral na DPF 324 e no recurso extraordinário 95.82.52, que foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em 30/8/2018.
data máxima vênia colocou uma pá de cal nessa alegação aí de terceirização ilícita, terceirização em atividade fim, terceirização em atividade meio. Hoje a terceirização é possível em todos os ramos. Aqui, ó, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Não falou aqui que tem que ser pessoa jurídica de direito público interno, nem pessoa jurídica de direito privado, não fez nenhuma distinção. E falou, independentemente do objeto das empresas envolvidas, apenas ressalvou a possibilidade da responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Eu acho que data máxima vênia aqui está bem claro essa tese de repercussão geral. Com base nela, eu estou considerando, então, superado o entendimento da OJ 383 da SDI 1 do TST, que falava que se a contratação foi regular mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com o ente da administração pública, mas não afasta, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às as mesmas verbas trabalhistas legais normativas. Data máxima vênia, essa OJ, ela partia do princípio de que a contratação era irregular, que a contratação era por interposta pessoa, ou seja, que a terceirização era ilícita praticada pelo ente público. Mas se o ente público está praticando a terceirização em qualquer ramo de atividade, que é hoje permitida pelo Supremo Tribunal Federal, já era permitida há mais tempo, diga-se de passagem, com base nos entendimentos aí da Constituição, princípio da livre iniciativa, princípio da divisão do trabalho. Então, não tem hoje sustentação jurídica para deferir para reclamante verbas baseadas na convenção coletiva, nos direitos normativos e coletivos dos empregados da CBTU. Data máxima vênia que eu estou até aplicando a Constituição. Ela não fez concurso para o CBTU. Ela não fez concurso. Então, se ela não fez concurso, não foi admitida como funcionária da CBTU, ela não tem direito, data máxima vênia, a esses direitos previstos em instrumento normativo do CBTU. É esse o fundamento básico aí da minha decisão. Obrigado, Celso. Eu também voto neste processo e o doutor tem razão num ponto, eu acho que a OJ ainda não foi revogada, não? Então, mas não foi, a súmula também 331. A súmula também não, pois é. Então isso realmente gera uma insegurança jurídica, mas o Supremo, em repercussão geral, acabou com ela, já aí talvez trâmites administrativos internos do TST tenham impedido isso, e aí gera uma certa perplexidade, e o senhor tem razão nisso aí. Vocês me permitem? Pois não, claro. Rapidamente. Pois não. Uma opiniãozinha pessoal minha, isso aí desde quando tem 2 anos que eu formei só, eu já discuti isso com amigos meus. A gente sabe que a sociedade ela é muito dinâmica, né? E o direito tem que evoluir junto com ela. Não discordo disso. Mas a gente sabe também que muitos jurisdicionados são prejudicados por essa mudança de entendimento no decorrer da ação. E a gente sabe que já tem alguns mecanismos que tutelam essa mudança de direito para alguns jurisdicionados, como a súmula vinculante com modulação de efeitos. Já não é hora, todo respeito, é uma pergunta pessoal minha, de ter essa modulação de efeitos também em qualquer caso, como o caso em tela, porque quando se entra com a ação, se entra embasado em decisões bem embasadas e respeitosas de Vossas Excelências, né? Como o caso aqui. Por que terendo que ser prejudicado? Não estou falando de morosidade nesse sentido, a gente sabe o tanto de trabalho que vocês têm. Nesse sentido. Porque se lá atrás a súmula, o entendimento e a lei, né, embasava, por que a gente, pela morosidade, não por conta de Vossa Excelência, o cliente perde esse direito? É uma aula, não precisa nem... aliás, eu peço uma opinião, né? O Supremo deu essa modulação que ele está pedindo. Mas só modulação só para garantir os processos julgados, preservar os casos em que já houve trânsito em julgado. Mas não é suficiente. Mas deixa eu dizer para o senhor uma coisa. Já que o senhor trouxe uma discussão, o senhor trouxe um ponto
Não é propriamente do processo e não é propriamente... É um problema do Brasil mesmo. Agora, do Brasil, o senhor imagina o seguinte... A tal da segurança jurídica aqui é complexa. Porque senão a gente não buscava um amparo. Mas nós não tínhamos lei dizendo que a terceirização era ilegal. Não existia. Você baseava numa súmula também. Foi baseado numa súmula. Criou-se uma súmula. O senhor tem razão no ponto. Essa discussão deveria... Eu estou cheio de razão aí. Já dá para pedir aí. Essa decisão deveria ter sido decidida pelo Supremo Tribunal, com todas as vênias, há 20 anos atrás. Pela morosidade. Se tivesse decidido lá na frente, logo quando começou essa discussão, não haveria esse momento que nós estamos passando agora, com essas questões todas. Pessoas que falam, mas meu colega ganhou. Meu colega ganhou. Quer dizer, esse tipo de coisa. Mas o Supremo até fez o que poderia ser feito no momento atual. Ele modulou. Transitou em julgado, tem direito. Demos azar. Não transitou em julgado, não tem direito. É o caso da sua cliente aqui. Não sei se nós respondemos. Aqui ainda está em julgamento até de segundo grau ainda. Nem nada de transitado. Não tem nada de julgado. Pelo contrário, foi indeferido também em primeiro grau. Aqui o recurso é da reclamante. E a própria determinação de sobrestamento desses feitos veio muito tarde. Ela poderia ter vindo ela propôs a ação em 2018. Eu não sei se foi antes da lei, da decisão do Supremo ou foi depois. Foi antes. Foi um pouco antes, né? Pouco antes. Por isso que eu coloquei na discussão. Deu um revertério, realmente. É o Brasil. Foi uma reversão de paradigmas muito grande. Não para a nona turma, né? Não para nós, porque nós já decidimos como o Supremo. Não foi nada surpresa. A gente já decidia dessa forma, como o Supremo tem decidido. Doutora Maristela. Eu até decidia igual Vossa Excelência está falando. Você tem razão nessa discussão. Mas já está na hora de começar a refletir sobre isso. Já está na hora. Já passou da hora. Lá na cervejinha, lá na igrejinha, dá para pensar nisso aí. Obrigado. De nada, doutor. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Mas fazer o quê? Processo número 1 da pauta. Jurídica é um problema sério. É um problema sério. É o RO número 10.014/54/2019. A recorrente é a Sociedade Educacional Uberabense e a recorrida Andréa Gomes Lopes Garcia. Está inscrito para a sustentação oral o doutor Silvio Mendonça Filho, pela recorrente Sociedade Uberabense. 1 da pauta. Bom dia, doutor. Bom dia, senhores. Relator. Senhor presidente, indiretamente, conclusão, eu estou conhecendo o recurso, estou dando-lhe provimento para homologar o acordo extrajudicial celebrado a fim de que surta seus efeitos jurídicos legais e determina a devolução do processo origem após o trânsito julgado para o prosseguimento, conforme se entender direito, inclusive no tocante a eventuais recolhimentos devidos à Receita Federal Brasil a título de imposto de renda e contribuição previdenciária na forma e prazo legais sob pena de execução. É isso. Doutor Silvio, com a palavra. Muito obrigado. Diante do pronunciamento de Vossa Excelência, aguardo o pronunciamento dos demais jogadores. Pois não. Eu voto neste projeto também, estou integralmente de acordo. Matéria. Também estou de acordo. Está faltando agora os recolhimentos aí, que o juiz, porque ele deu o prosseguimento à execução, à revelia das partes. As partes não querem processo. As partes querem acordo. Tem que ter. Mas ele quer o que quer processo. Exatamente. Tem pouco, né? Ele não vislumbrou, Vossa Excelência me permitir, ele não vislumbrou litígio entre as partes. Agora fica até difícil saber o que vai definir para a reclamante, se ela já fez um acordo antes de vir para o processo. Mas é isso aí. Muito obrigado, Excelência. Bom dia. Prevalece o voto do relator. Unanimidade. Processo número 36 da pauta é o AP número 11.189/27/2018. Agravante é Cibele Vasconcelos Pereira e agravados Itaquara Alimentos S.A. e Usina Açucareira Passos S.A. Está inscrita para a sustentação oral a doutora Luciane Alves Camargo, pela agravante Cibele. 36. Relator. Cibele, né? Vasconcelos Pereira, né? Petição de execução provisória, etc. Senhor presidente, aqui eu estou estou rejeitando as preliminares propostas, estou conhecendo a grave petição e no mérito estou
negando-lhe provimento. Custas de 44,26 pelas executadas que eu isento. Minha proposta de voto, senhor presidente. Bom dia a todos. Serei breve aqui nos apontamentos. A reclamante vem sustentar suas razões de agravo de petição, inicialmente em relação ao pedido de liberação dos depósitos recursais, que foi indeferido. Sabemos que a execução é provisória, mas isso não impede o levantamento dos depósitos, ainda mais nesse caso. Foram homologados os cálculos periciais no valor de 260 mil. Desses 260 mil, 190 mil se referem ao valor líquido da reclamante. A reclamada admitiu como incontroverso 102 mil, e o que se pede liberação não chega a 30 mil. Nesse sentido, se trata apenas de uma pequena fração do débito. Além disso, o recurso de revista tem efeito apenas devolutivo. Então, eu peço a revisão da proposta de voto e que seja liberado o depósito recursal a reclamante. Também a dispensa da caução, porque é presumível o estado de necessidade, dadas as condições em que ela foi dispensada. Ela não recebeu verbas rescisórias e o estado de necessidade é desencadeado aí pela própria situação de rompimento do pacto laboral nessas condições. A segunda questão é o pedido de penhora de açúcar. O juiz indeferiu o pedido e penhorou o imóvel que está com gravame, por entender que a cláusula de indisponibilidade, lá na averbação 3 e 4 do documento, não impede a venda judicial do bem. Data máxima vênia, esse entendimento não pode prevalecer e prejudica demais e muito a reclamante. A indicação de um bem imóvel com gravame deve ser evitada se existem outros bens, né, passíveis de satisfazer a execução. Nesse caso, é quase impossível o leilão desse bem, né, diante desse gravame que consta no imóvel. E, além disso, se fosse possível esse leilão, outros credores trabalhistas chegaram primeiro, têm a preferência em relação à reclamante. Então, peço vênia para pedir a reforma da decisão e determinar a penhora do açúcar, que é um bem que, em outras situações similares, em outras execuções, foi mais facilmente alienado. Essas seriam as minhas razões de recurso, e eu peço, né, que não seja acompanhado o ilustre relator. Pois não. Não, sustentação oral muito bem feita e tudo, só que tem um pequeno detalhe: a execução é provisória. Aí muda todo o paradigma. Esse é o pressuposto, né, que aí nós temos que fazer tudo ao contrário. Menos gravoso. Tem que ser a execução menos gravosa. A execução, nesse momento de açúcar, numa execução provisória, onde vai guardar esse açúcar? Qual a quantidade? E qual o ônus que a própria reclamante... A empresa vai deixar de vender o açúcar para ter o lucro dela, para poder pagar os empregados que estão na ativa, porque tem uma pessoa com uma execução provisória. E o ônus pode ser imputado à própria exequente. E fora ainda pode acontecer um revertério, a decisão ainda não transitou em julgado. Então, quer dizer, na execução provisória, fica mais exacerbado o princípio da execução pelo meio menos gravoso. Então, aqui eu acho que penhorar o bem, que é exatamente o produto que a empresa usa para o seu dia a dia, a sua matéria-prima para produzir os seus produtos alimentícios, é totalmente inviável data máxima vênia. Nesse momento, pode até ser no futuro aí, por uma questão aí de praticidade, se não conseguir esse bem que foi dado em garantia para uma execução provisória, esse bem imóvel não for suficiente para pagar todo mundo, evidentemente vamos ter que sair para uma solução aí de penhorar dinheiro, penhorar açúcar, etc. Então, depois, tem uma situação, a empresa apresentou um cálculo, mas é um cálculo em cima da execução provisória, do título executivo que ainda não transitou em julgado. Ela apresentou um cálculo de 189 mil, mas dizendo assim, se eu perder o processo, eu entendo que eu estou devendo 189 mil. Mas se ela ganhar, ela não está devendo nada.
Então, não tem nenhuma parcela aqui, data máxima venda da tribuna, ainda em controvérsia para efeito de liberação. E ainda tem um princípio ainda legal, que eu prefiro aqui aplicar, que é que a execução provisória, ela esbarra na penhora. Ela termina, o seu termo final é a penhora, artigo 899. Então, liberação de dinheiro, liberação de depósitos recursais, é tudo para a execução definitiva. E aqui ainda, esse cálculo que a empresa apresentou, não é confissão de dívida, não. É confissão do valor que, se a execução for mantida, se a sentença for mantida, é aquilo que ela deveria pagar. É o entendimento dela. E até está errada, né? Diga de passado, porque o perito já apurou 260 mil. Então, já vejamos bem. Quer dizer, a matéria está tão controvertida, o valor ainda é controvertido, até na execução está controvertido. Eu prefiro, então, ficar com o princípio do artigo 899 e parar a execução na penhora. Data máxima vem sem nenhuma liberação, por enquanto, de depósito recursal, etc. Minha proposta de voto aqui. Eu nem vejo utilidade prática para reclamante no momento. Não, tem que aguardar o trânsito. A matéria é bem controvertida. Acho que até eu fui relator desse processo. Doutor Alexandre. Estou de acordo. A decisão aqui foi, perdeu em primeira instância, só porque a matéria é tão controvertida que ela perdeu em primeira instância e ganhou aqui em grau de recurso. Quer dizer, a matéria não sei se foi 2-1, você está vendo que é um processo arretado. Merece guardar um pouco mais aí para essa execução se tornar definitiva. Portanto, prevalece, doutora, a proposta de voto do relator. Obrigada. Bom dia a todos. Igualmente. Quando eu já estava aqui. É um processo complicado. Tudo objeto de recurso, tanto que foi objeto de recurso, porque ela só ganhou, só reverteu essa decisão em primeiro grau e no segundo. Bom, voltemos, melhor dizendo, a pauta de 8h40, processo de minha relatoria. Posso? Pode. No processo número 12 da pauta, que é o ROPS número 10.146/74, doutor Alexandre diverge contra a correção monetária e aplica a súmula 73 aqui do tribunal, mas fica vencido. Senhor, não sei se aqui eu expliquei os fundamentos. A gente entende que Não, e são muito fortes os fundamentos, não há dúvida quanto a isso. É só porque eu já vim aplicando em outros, por uma questão de coerência, né, eu tenho que manter esse posicionamento, mas bastante tendente a acolher os fundamentos de Vossas Excelências. O próprio Supremo já, até para os precatórios, o Supremo deu uma liminar lá no embargo de declaração para suspender o IPCAE. O próprio Supremo não está sabendo o que vai fazer com esse IPCAE. Naquela mesma demanda. E nós temos um outro... Na mesma demanda que deu origem que ao mandou, agravo regimental. Depois lá o Fux, salvo engano. O Fux foi lá e pumba. E nós temos um outro fundamento que eu não coloquei aqui, mas em suspende outros o IPCAE processos porque eu tenho quebra colocar. metade dos municípios brasileiros. Essa súmula, Eles só podem receber. ela foi originária de um incidente uma arguição de constitucionalidade. Não devia nem para pagar sem IPCAE. Eu, inclusive, a última turma que eu atuei foi a quinta, eu ficava vencido exatamente por adotar o entendimento de Vossas Excelências, retornando a TR a partir de 11 de novembro de 2017. Mas com a publicação da súmula, eu deixei de ficar vencido. Então, tá ótimo. Que passa agora a ficar vencido aqui. No 14 da pauta é a mesma matéria, doutor Alexandre diverge.